Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Estou aqui agora com a tela do BTC para mostrar algumas coisas que eu vinha falando com vocês. Queria ter deixado aí anteontem, na verdade, umas análises, mas eu não consegui. Foi uma correria muito grande, tive os imprevistos e não consegui parar para fazer análises mais detalhadas, né? Só nossas comunicações mesmo com o pessoal lá da Academy, mas sobre o BTC eu sempre gosto de falar aqui também, né? Claro que eu deixo mais detalhes sempre que eu posso lá na Academy, mas aqui eu gosto de deixar um pouquinho da minha visão sobre o BTC, porque querendo ou não, ele move o mercado, é como se fosse aí a base para a gente analisar muitas coisas. Não que não tenha moedas que se movam independente do BTC, mas a priori, né, o BTC ele que move muita coisa. Então, nesse momento, o Bitcoin está em uma zona em que eu considero, né, exatamente uma possível formação de ombro-cabeça-ombro. Eu comentei, né, isso durante a semana passada, inclusive, e realmente ele fez isso mesmo. Fez o fundo aqui, nessa região ali da casa dos 53 mil. Até comentei que era um suporte forte, que se não segurasse, a gente ia ver mais abaixo. Só que, no tempo gráfico de 4 horas, nós ainda não recuperamos a nossa EMA 200. E não recuperar a EMA 200 ainda significa que nós temos uma tendência ainda de fazer mais correções. A gente vai ver movimentos mais expressivos se a gente conseguir recuperar a EMA 200 e acima da EMA 200 começar a formar a base de preço para começar a ganhar mais volume, como fez nesta região aqui atrás, como fez nesta região aqui atrás também e como fez lá atrás aqui, né, no mês de fevereiro de 2024, quando rompeu aqui a EMA 200. Né, aqui atrás nessa região rompeu, fez testes, muitos testes, espremeu o preço aqui, fez cunha ascendente aqui nessa região, inclusive, desculpa, cunha descendente, tá? Só para corrigir, fez uma cunha aqui, ó, nessa região aqui. A gente percebe que aqui tem um formato de uma cunha, né? Se a gente pegar aqui e trazer para cá assim, mais para cá assim, essa ponta. E aqui nessa região, a gente tem uma espécie de cunha aqui, então ela fez esse estreitamento de preço, que inclusive é o que eu quero mostrar para vocês agora e chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Porque lá atrás, quando fez esse movimento, nós tivemos aí um grande salto de preço, tá? A gente teve um grande salto de preço, tá aqui desse rompimento até aqui em cima, a gente subiu aí aproximadamente 72%. Krause, Hilele Krause, vai subir agora? Cara, não quer dizer que vai subir agora, nem quer dizer que vai cair, tá? E aí como o pessoal fala, pô, então fica fácil fazer análise, né? Ou sobe ou desce. A questão é que nós temos possibilidade sim de subir e também temos uma possibilidade muito grande de cair. Porque nós temos que analisar de forma mais macro. Temos aqui esta linha, né, que forma este fundo com este fundo e pega este fundo. Este fundo foi mais para baixo um pouco e voltou, mas ainda assim teve uma base aqui nessa região que inclusive formou a cabeça, né, do Okoi. E nós temos ainda o segmento, que o preço, né, vai caindo até mais para baixo, até que a gente encoste aqui na nossa linha dos 38 mil, que é exatamente o fundo onde nós estávamos em um paredão, ou acabava com tudo, ou acabava com tudo assim, né? Ou o mundo acabava ou o BTC subia. Era tipo isso aí lá atrás que o pessoal estava falando. Nesse sentido, o que a gente tem? Se a gente desconsiderar esta linha, esta LTB, nós estamos dentro deste canal. Topos descendentes, né? Eu já falei muito sobre isso, mas não custa nada ressaltar aqui novamente. E temos fundos descendentes, ou seja, nós temos a possibilidade do preço vir até aqui em cima, né, na casa ali dos 68.700, para fazer o quê? Uma tentativa de superar este topo anterior para que possa talvez romper, fazer um fundo ascendente nessa região e depois dar continuidade. Porém, a gente tem aqui uma formação que topo e topo descendente. Então nós temos uma barreira de uma LTB forte nessa região. Então o preço sim pode chegar nesta região e despencar para poder testar mais uma vez 53 mil e aí cair novamente lá nos 48 mil dólares. Então essa é uma possibilidade muito possível, muito visível por dois fatores. Primeiro, a EMA 200 precisa ser rompida para continuar isso daqui e a gente tem aqui um LTB como barreira e aí formaríamos aqui um topo descendente. Se jogarmos aqui no tempo gráfico diário, no tempo gráfico diário nós vamos perceber o que? Estamos também abaixo da EMA 200 e o preço está o que? Superação da EMA 200 lá embaixo, na casa do que? Dos 27 mil. Nós não testamos a EMA 200 ainda, eu já venho falando sobre isso, né? Testamos lá atrás, no caso, perdão, nós não tínhamos testado a EMA 200 lá atrás ainda, então nós testamos aqui
testamos e perdemos e voltou, e nesse momento estamos negociando abaixo, ou seja, o preço está sofrendo muito essa região aqui. E se a gente jogar no tempo gráfico semanal, já entra um fator que eu venho falando há bastante tempo, que é o que? A EMA 200 está lá embaixo nos 37.900, 38 mil dólares e ainda não foi retestada. Se a gente tirar todas essas informações aqui, a gente vai perceber o que? Que nós não tocamos lá ainda, né? Nós não tocamos aqui embaixo ainda. Eu estou aqui na CoinGlass, tá? E a CoinGlass não tem todo o gráfico do BTC, por isso a gente não enxerga aqui a EMA 200 mais para trás. Mas em outro momento eu vou fazer algumas imagens aqui sobre esse gráfico maior, né, o gráfico total do BTC, para mostrar a EMA 200 para vocês quais foram os comportamentos. Inclusive lá no canal do YouTube já tem um vídeo falando sobre isso. Mas segue o baile aqui, é o seguinte, EMA 50, eu comentei, ó, se a gente não perder a EMA 50, a gente vai ter ainda um respiro. O BTC pode sim buscar o quê? Alcançar ao menos este topo aqui de cima, ó, este mais alto, lá em cima nos 73 mil dólares. Por quê? Porque ele estaria fazendo um padrão de equilíbrio, tá? Se a gente voltar aqui com os desenhos, o que a gente tem? Um padrão de equilíbrio. Ele poderia vir até aqui em cima como um rompimento falso e depois cair. Ou fazer este movimento aqui, que é o que a gente mais gostaria que ele fizesse, é o que a gente mais deseja para continuar vendo tudo subindo, é que seria o quê? Subir nessa região, fazer uma base de preço de reteste aqui e depois dar seguimento com topos e fundos ascendentes. Seria o cenário mais bonito para a gente poder o que? Ter já uma possível valorização mais expressiva no mercado. Porém, isso daqui eu acho que está mais difícil de acontecer do que o Bitcoin voltar a testar aqui embaixo para continuar. Por quê? Enquanto ele faz todo este movimento aqui, ó, enquanto o BTC faz este movimento todo aqui, ó, descendo, subindo, fazendo toda essa ladainha aqui, né? A gente vai ver mais até janeiro do ano que vem. Essas duas EMAs aqui, ó, se a gente pegar aqui, esta EMA aqui, ela vai começar o quê? A caminhar mais para essa região aqui, tá? Subindo um pouco para cá. E a nossa EMA 200 também vai começar a fazer essa movimentação aqui para cá, ou seja, o preço do BTC pode fazer um teste, né, um reteste na EMA 200 no tempo gráfico semanal lá na frente, quando a EMA 200 já estiver caminhando na região ali dos 45 mil, 48, 50 mil nessa região. Então é por isso que eu acho que o BTC ainda antes de continuar subindo acima do topo aqui de cima, né, esse último topo, né, o topo tem que ser o de cima, mas o topo mais alto, que é ali na casa dos 74 mil aproximadamente, vamos colocar aqui, ó, antes dele continuar subindo esse aqui e alcançar nossos tão esperados 120 mil dólares, que seria o que? A nossa Fibonacci pegando aqui, ó, topo com fundo de 15 mil aqui, ó, nessa região aqui, tá? Que seria alcançar nossos tão esperados 100 mil dólares e depois aqui, né, os possíveis 150 mil, ali 120 mil, lá no ano de 2025 para 2026, tá? Então aqui, ó, dezembro de 2025 para começo de 2026 seria quando a gente veria o BTC na casa de 150 mil. Essa é a minha matemática, esse é meu cálculo, é a minha visão, com base no gráfico, na análise gráfica. Claro que o BTC ele é soberano, é um ativo que a gente sabe que ele é usado para muitas coisas, como reserva de valor, as pessoas aderem muito ao BTC e é uma loucura. Uma notícia faz ele subir, uma notícia faz ele descer, isso tudo precisa ser levado em consideração, mas porém, tecnicamente, para a gente se preparar, a gente não pode prever, mas a gente pode se preparar para os movimentos, eu enxergo isso. Então, era basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês. Na comunidade, que eu havia dito que eu queria fazer um vídeo sobre isso. Claro que eu vou detalhar muito mais lá para o pessoal da Academy, para quem tiver interesse de participar. Eu sempre deixo aqui, algumas pessoas demonstram interesse, outras não querem participar, outras simplesmente não respondem, mas está tudo bem. Sigo no meu aqui, fazendo o que eu gosto de fazer aqui para ajudar o pessoal e também me ajudar aqui. A gente está indo devagarzinho, progredindo, crescendo. Mesmo nesse mercado maluco aqui, a gente está tendo, né, sempre que possível, fazer operações no mercado, a gente está tendo aí mais acertos do que erros, e isso é muito bom, isso é importante, tá? Então essa é a minha visão para o tempo gráfico semanal do BTC, ainda acredito numa correção. Essa formação, só para recapitular, do ombro, cabeça-ombro, na minha opinião, no diário, eu só vou acreditar que isso vai acontecer se confirmar quando realmente a gente superar EMAs 250 e 100 novamente.
com o preço acima da EMA 100, rompendo aqui em cima a LTB, e aí negociar aqui em cima um pouco até que ele faça uma nova movimentação de fundo ascendente. Caso a gente bata aqui nessa região e comece a despencar para cá, eu desacredito muito que o BTC vá aqui em cima primeiro, até porque nós temos um gap gigante aqui embaixo. Tá? Tem um gap aqui em cima nos 62 mil e pouco, e tem um gap aqui embaixo também nos 52 mil, mais ou menos. Então, eu acredito muito que o BTC vai voltar aqui embaixo antes de seguir acima dos 74 mil dólares. Então, a gente tem um range aí de 53 mil até os 74 mil, um range de variação de preço de quase, vamos colocar 40%. Ou seja, nesse momento nós estamos em uma zona de 12% do BTC. Então, a gente está nem na metade do canal de 40%, ou seja, os 40% aqui, né, no total, nós estamos em 12, não chegamos nem no 20, que seria mais ou menos aqui, ó, na casa dos 63,450, 63,500. Então nós não estamos nem na metade deste range de negociação que o BTC tem aqui, tá? Vou puxar um quadrado para ficar melhor, para a gente enxergar, ó. Peraí, essa ferramenta não, essa ferramenta. Então a gente tem aqui, ó, este range de preço aqui do BTC, ele tem 40%. A metade disso daqui, ó, se a gente pegar uma linha, a metade disso aqui é exatamente aqui, ó, lá no 63,450. Vou colocar aqui, ó, 63,450, tá? Então, a metade deste canal é aqui, nós estamos exatamente aqui embaixo, no 58.300, 58.400. Então, eu ainda acredito muito que o BTC vai cair mais antes de subir. Podemos ser surpreendidos? Podemos sim, porém já tem um mapa aqui, um desenho do que ele precisa fazer para continuar alto. Então, se continuar caminhando nessa região aqui, ele vai estreitar o preço, e ele pode estreitar o preço aqui dentro, entre 53 e a LTB, e aí em algum momento sim ele romper para cima. Mas se ele perder os 53, a gente pode ver o preço negociar aqui embaixo. E aí nós temos um fundo novamente com risco de cair mais, ou fazer no fundo para que consiga fazer essa mesma movimentação aqui chata que vem fazendo desde março, né? Que foi o que? Entrar nesse canal, vai lá embaixo, vai lá em cima, vem aqui embaixo, lá em cima, vem aqui embaixo, vai lá em cima, e vai ficar dentro desse movimento aqui até quando a gente não sabe, mas a gente tem alguns parâmetros para observar, tá bom? Era isso, galera, que eu queria mostrar para vocês. Espero que Deus abençoe vocês nas operações de futuros, nas operações de swing trade, que vocês possam fazer bons investimentos. E é isso, beleza? Então até a próxima. Falou, tchau, tchau.